Boa noite. Nós vamos falar um pouco sobre algumas leis universais, né, trazidas pelos espíritos. Vamos começar pela a lei da adoração. A lei da adoração no espiritismo valoriza a adoração sincera e feita do fundo do coração, em que se pratica o bem e evita o mal. Então aqui a gente remete à questão do trabalho. Então não basta só adorar a Deus, é necessário também o trabalho sincero e a prática do bem e se evitar o mal, não é? As coisas ruins. Então nós temos também os princípios da adoração. Adorar a Deus com sinceridade e respeito. Adorar a Deus com amor. Embora o ser humano ainda desconheça o verdadeiro sentido do amor, é necessário que pelo menos o princípio do amor, do afeto, seja posto, né, na adoração. Adorar a Deus com amor. Adorar a Deus com base no conhecimento progressivo de sua natureza. Isso requer o quê? Requer um conhecimento mais aprofundado sobre a natureza de Deus. O que é Deus? E aí vem a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? Não quem é Deus. Deus não é uma figura como nós. O que é Deus? Então, a resposta é inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Deus é uma inteligência ainda incompreendida por nós, seres humanos, que achamos que conhecemos o suficiente, conhecemos Deus. Mas na realidade a raça humana ainda não conhece Deus. Deus é algo extremamente desconhecido em sua natureza. Sabe-se que ele é o Criador, né? Então ele é a causa primária de todas as coisas, de tudo que existe, inclusive das nossas atitudes, boas ou más. Porém, tudo tem um propósito. Tudo que nós fazemos tem um propósito que será revelado lá na frente. Então vamos lá. Adorar a Deus com amor, adorar a Deus com base no conhecimento progressivo de sua natureza. Adorar a Deus sabendo que Deus é progresso, Deus é trabalho e tudo progride, tudo progride em seu universo. Adorar a Deus com base na aceitação de suas leis. Então não adianta se rebelar, não adianta a gente se rebelar contra as leis de Deus, principalmente a lei mais dura, que é a lei de causa e efeito. Nós temos um tempo para executar a tarefa em que nós viemos executar. Prometemos executar aquela tarefa antes de encarnar. Porém, quando chegamos aqui, fazemos tudo errado. Fazemos
tudo ao nosso bel prazer, né? Ao nosso egoísmo pessoal, ao nosso ego pessoal. E assim, Deus não nos tira o tempo, não nos corta o tempo, porém, Ele permite que nós erremos, e baseado nesse erro, quanto mais a gente erra, mais dívidas vamos ter, porém essas dívidas são de reparação. Quanto mais coisas erradas nós fazemos, mais benefícios, mais coisas boas nós ficamos vamos botar assim, no dever de fazer, na expiação de fazer, né, o trabalho reverso do mal. Então, adorar a Deus com base na harmonização dos pensamentos e sentimentos, palavras e atitudes. O gatinho está aqui miando. Então, devemos ter uma harmonia de pensamentos, devemos ter uma sintonização com o alto para que possamos executar a nossa tarefa com o coração mais puro possível, porque muitas vezes nós vemos, até mesmo nas reuniões mediúnicas, pessoas que praticam o bem, mas desejando algo em troca ou por um desencargo de consciência, sorrisos falsos, doações de material, né, de construção, sacolão, cesta básica, mas com intenções de ter a harmonia com o alto e o baixo, né? Fazendo uma média, vamos botar assim, tentando fazer uma média com Deus, dando o alimento, o sacolão, para que as suas consciências não os cobrem futuramente. Só que isso não acontece porque Deus sonda, Deus está dentro de nós. Todos nós temos Deus dentro de nós, né? O nosso Deus interior sabe muito bem quais são as nossas reais intenções. Então, não adianta fazer o bem dessa forma, esperando algo em troca. Adorar Deus com base na harmonização dos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Adorar a Deus em espírito e verdade. Espírito e verdade. Então, aqui, adorar a Deus em espírito significa uma adoração profunda, uma compreensão em que o que habita o corpo físico é o espírito. Nós somos espíritos imortais. Precisamos do corpo físico para que possamos, através da dor, ir nos moldando através do sofrimento que o corpo físico oferece e nos purificando, vamos por assim, através do sofrimento e também se compadecendo com o sofrimento do próximo. Então é necessário o corpo físico. Sem o corpo físico, a criatura espiritual, o espírito, não tem noção do que é a dor. Então, para sentir dor, é necessário as nossas terminações nervosas, né? O nosso esqueleto, a nossa carne, né? Onde tem todas as inervações necessárias para que nós possamos ter esse contato com a dor. E assim vamos burilando a nossa conduta para uma conduta mais suave, mais pacífica, mais tranquila, porque
Assim, dessa forma, a gente consegue evitar tormentos futuros. Conseguimos cortar situações dolorosas, ao passo que a gente consegue aprender a entrar em sinergia com Deus, sinergia com as suas leis. Então, lá, reconhecer-se como espírito imortal em evolução. É importantíssimo a gente nos reconhecer que somos imortais e que a evolução é uma constante, né? A física quântica já nos diz isso. Então, constantemente nós estamos evoluindo. Por quê? Aí me pergunto, mas como, Adriano? Como? E se eu não quiser evoluir? Se eu quiser ficar parado na mesmice aqui nessa terra, não fazendo bem ou não fazendo mal? Quem age dessa forma, a grande mola que impulsiona o progresso, novamente eu falo, é o sofrimento e a dor. E aí vem as catástrofes, as doenças, os acidentes e tudo mais, que é permitido por Deus para que nós possamos vislumbrar um desejo maior que isso nunca mais aconteça conosco. E para que isso não aconteça conosco, é andar alinhado com a lei de Deus, praticando caridade, a fraternidade, olhando mais para o seu irmão, tentando ajudar de alguma forma. Quando não se consegue ajuda-te a ti mesmo, porque não adianta você tentar mudar quem não quer ser mudado. Então, sendo assim, quem deve mudar é você mesmo. Reconhecer-se como espírito imortal em evolução. Ver no próximo um espírito que busca seu crescimento espiritual. Então, vem a lei do perdão. Quando alguém comete um desatino, um crime, um assassinato, comete um delito grave, nós devemos entender que ele ali não é somente um corpo físico que está executando o mal. Ali dentro daquele corpo reside um espírito imortal. E aquele espírito imortal não galgou ainda o degrau evolutivo necessário. Então nós devemos entender que ele está no momento dele e que ele vai chegar lá através das suas expiações, mas que nós não devemos tomar a justiça com as próprias mãos, entregar as mãos de Deus, porque com certeza lá na frente aquela alma que a gente julga hoje pode ser a grande alma que vai nos receber de braços abertos amanhã, praticando o bem ao nosso favor. Então, o mundo dá volta, como dizem, né? A roda gigante está sempre girando. A gente acha que está por cima, né? Que o outro está por baixo, de repente a roda gira e aquele que está lá embaixo fica lá em cima, disposto a nos ajudar. Dedicar-se sinceramente e humildemente ao autoconhecimento. Então, devemos estudar para ter o autoconhecimento. Sem estudo, a gente fica na ignorância. Ignorância das outras religiões, ignorância da sociedade, ignorância, né, das nossas convicções. Então, não criemos convicções, dogmas rígidos, engessados, pois tudo muda no universo. Considerações sobre a adoração. A adoração individual é tão válida quanto a adoração em comum. A individual é de cada um e a em comum é a coletiva, desde que todos estejam adorando e trabalhando.
Adorando, não basta só adorar, tem que trabalhar, executar as tarefas que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos mostrar, principalmente se você pegar o Sermão do Monte, ler, você vai ver toda a codificação de vida que um ser humano deveria ter. A intenção é mais importante, a intenção é mais importante que a forma de adoração. A intenção leva as pessoas até a curar outras pessoas e a autocura. É uma emanação de energia. A intenção é quando você emana benefícios, coisas positivas para alguém, mas muitas pessoas também têm péssimas intenções, né? A inveja, o desrespeito, a zombaria. Então vamos ficar atentos a isso. A adoração deve ser feita com respeito às crenças dos outros, respeitar o momento de cada um. Não, como eu disse antes, não tente mudar o seu semelhante, mude a si mesmo, porque senão você vai cair em brigas atrás de brigas, problemas atrás de problemas, e não vai resolver nada. A adoração por interesse e ambição é desprezível. Então, a adoração, não devemos esperar nada em troca por adorar o Senhor, adorar, né, aquele que nos criou. Não devemos, tem que ser uma adoração incondicional, não é? E a ambição, todo mundo deve ter um pouco de ambição, porém não aquela a ambição do ego, de tentar estar numa posição onde você vai se alimentar, retroalimentar do ego, destruindo outras vidas, usufruindo das vidas humanas que estão ali, são mais ignorantes, usando o intelecto. Usar o intelecto para subjugar outras pessoas é um crime hediondo diante da lei de causa e efeito, e vai pagar o preço que é muito alto, não naquele momento, mas lá no futuro. O que ninguém espera é que seja paga essa dívida no futuro distante. Todo mundo acha que vai sair ileso de tudo que você faz de errado na vida. A adoração acompanha a evolução da criatura humana. Então, toda a adoração acompanha a evolução da criatura humana. Aqui quer dizer o seguinte: a cada nível de percepção, a cada nível de ignorância ou evolução ou saída dessa ignorância, você vai ter um tipo de adoração diferente. Adoração na igreja pentecostal, né, é um nível. A adoração num grupo espírita é mais raciocinada. Então, de acordo com o grupo social, você vai ter um nível de adoração, sendo que a adoração legítima é toda essa aqui que nós lemos, né, que deve ser uma adoração raciocinada, né, estudada e sabendo que somos seres imortais, somos espíritos imortais, e não uma adoração, vamos botar uma adoração, uma adoração em que a gente deposita tudo na mão de outra pessoa, de um pastor, de um líder religioso, até mesmo de Deus. Nós nunca devemos botar nossa felicidade nas mãos de uma outra pessoa, né? Numa cultura salvacionista em que
vai chegar um Salvador e eu vou colocar todas as minhas esperanças, angústias, tudo na mão daquela pessoa. Não vai adiantar de nada, pois cada um carrega a sua cruz e cada um deve resolver o seu próprio problema. Porque se nós fizemos coisas erradas, praticamos o mal em outras encarnações, cabe a nós resolver esse problema. E só nós podemos resolver, ninguém vai poder resolver por nós. Então, a cada um é dado conforme sua obra. Ficamos então aqui com essa primeira, visão, né? E nós vamos, daqui para frente, falar um pouco sobre as outras leis universais. Essa foi a primeira, que é a adoração. Nós vamos falar sobre as outras durante a semana. Fiquem com Deus, Jesus abençoe a todos.